Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Balneário Gaivota, 25 de abril de 2024. O jovem israelense preso por se negar a lutar na guerra em Gaza, mais violência e sangue não vão levar a nada. Os ataques realizados em 7 de outubro de 2023 pelo grupo armado palestino em território israelense geraram raiva e indignação em Israel e levaram o governo a lançar uma operação militar em grande escala na faixa de Gaza com o objetivo declarado de destruir o Hamas. Apesar de todo o sangue derramado e dos apelos da comunidade internacional por um cessar-fogo e uma pausa no sofrimento da população de Gaza, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, insiste que a operação ainda durará muitos meses mais. Em Israel, onde o serviço militar é obrigatório e tem grande protagonismo na vida dos cidadãos, os assassinatos e sequestros realizados pelo Hamas provocaram uma onda de patriotismo e de apoio às Forças de Defesa de Israel, FDI, como o Exército é conhecido. Nesse contexto, o jovem de 18 anos Tal Mitnick decidiu ir contra a corrente e tornou-se o primeiro israelense preso por se recusar a participar da guerra. Quando foi convocado pelo exército, dirigiu-se ao centro de recrutamento e comunicou sua recusa. Tomei a decisão quando percebi que minha consciência não me permitia participar das ações e ideias contra os palestinos, disse a jornalista da BBC, Rebecca Casby. Eu não podia participar da ocupação ou de uma organização que acredita que a violência é a maneira de resolver os problemas. Ele foi condenado a passar 30 dias em uma prisão militar, na qual teve que viver como um soldado, exatamente o que não pretende ser. Ficou confinado, sujeito a uma disciplina militar e teve de passar longos momentos em posição de sentido. Mas o castigo não o fez mudar de ideia. Na próxima semana, ele deve se apresentar novamente e diz que se recusará mais uma vez a lutar por considerar a guerra absurda e acreditar que só causa dor desnecessária. Ele argumenta que a história do conflito entre israelenses e palestinos prova isso. Mitnick esclarece que, apesar de sua postura crítica em relação à guerra, ele rejeita totalmente a violência do Hamas. O pacifismo advoga a favor do diálogo, do intercâmbio cultural e da diplomacia na relação entre os povos. Para enfrentar a violência, obviamente, não propõe métodos violentos, pois é a favor da objeção de consciência, desobedecer a certas normas jurídicas que considera contrárias à ética pessoal, da desobediência civil, uma insubmissão ao direito por questões morais, e da resistência não violenta, com uma greve, um boicote, etc. Enquanto doutrina, o pacifismo remonta aos primeiros anos do cristianismo, época em que se tomavam sermões como sustento da ação não violenta. A partir do século XVIII atribui-se-lhe outra base teórica e foi associado aos direitos humanos. Mahatma Gandhi, 1869-1948, e Martin Luther King, 1929-1968, são alguns dos máximos líderes do pacifismo moderno. Ambos foram assassinados enquanto defendiam as suas crenças. Na Revista Espírita de fevereiro de 1863, Allan Kardec incluiu nas Dissertações Espíritas mensagem intitulada Paz aos Homens de Boa Vontade, de F.D., antigo magistrado: meus caros amigos, a vida é curta. Grande é o que a precede o que a sucede. Nada acontece senão pela vontade de Deus. Nada é, portanto, senão legítima e alta justiça. Vossa miséria, quando vos aperta, é um mal merecido, uma punição, não tenhais dúvida, de faltas anteriores. Encarai-a bravamente e levai os olhos alto com resignação. A bênção e o alívio descerão. Por vezes vossos pesares são a prova pedida pelo vosso espírito, por vosso espírito desejoso de chegar prontamente ao objetivo final, sempre entrevisto no estado de não encarnado.
no momento em que o mundo se agita e sofre, em que as sociedades, em busca do que é verdadeiro, se contorcem num parto laborioso, Deus permite que o Espiritismo, isto é, um raio da eterna verdade, desça das altas regiões e vos esclareça. Nosso objetivo é mostrar-vos o caminho, mas deixar-vos a liberdade, isto é, o mérito e o demérito de vossas ações. Escutai-nos, pois, e ficai certos de que a vossa felicidade é para nós uma viva preocupação. Se soubesseis quanto vossas más ações nos afligem, quanto os vossos esforços para a lei de Deus nos enchem de alegria. O Senhor nos disse: servidores do meu império, apóstolos dedicados da minha lei, a todos levai a minha palavra, a todos explicai que a vida eterna será a dos que praticam o Evangelho, a todos os homens fazei entender que o bem, o belo, o grande, degraus de minha eternidade, estão contidos numa palavra, amor. O Senhor nos disse: espíritos velozes, correi a todos, aos mais infelizes e aos mais felizes, do rei ao artesão, do fariseu ao que se queima em fé ardente. E nós vamos a todos os lados e gritamos aos infelizes, resignação, aos felizes, caridade, humildade, aos reis, amor aos povos, ao artesão, respeito à lei. Meus amigos, no dia em que fizerdes mais que nos escutar, isto é, no dia em que praticardes os preceitos, não mais egoísmo, não mais inveja. Partindo daí, não mais misérias, não mais esse luxo que é o verme que rói as sociedades e as destrói, não mais esses erros morais que perturbam as consciências, não mais revoluções, não mais sangue. Não mais esse triste preconceito que fez com que por muito tempo se acreditasse, nas famílias principescas, que o povo era uma coisa que lhes pertencia e que elas tinham um sangue diferente do sangue do povo. Nada além da felicidade. Vossos governos serão bons, porque governantes e governados terão tirado proveito do Espiritismo. As ciências e as artes, levadas nas asas da divina caridade, elevar-se-ão a uma altura que não suspeitais. Vosso clima, saneado pelos trabalhos agrícolas, vossas colheitas mais abundantes, as palavras tão profundas de igualdade e fraternidade enfim interpretadas sem que ninguém sonhe despojar aquele que possui, realizarão, vô-lo afirmo, as promessas do vosso Deus. Paz, disse o seu Cristo, aos homens de boa vontade. Não tivestes a paz porque não tivestes a boa vontade. A boa vontade, tanto para os pobres quanto para os ricos, chama-se caridade. A caridade moral, como a caridade material, e não a tivestes, e o pobre foi tão culpado quanto o rico. Escutai-me bem, crede e amai. Amai, muito será perdoado a quem muito amou. Crede, a fé transporta montanhas. Prudência e doçura no apostolado novo, vossa melhor prédica será o bom exemplo. Lamentai os cegos, os que não querem ver a luz. Lamentai, mas não censureis. Orai, meus amigos, e a bênção de Deus será com as vossas almas. O facho da vida irradia, em todos os lados do horizonte acendem-se faróis, a tempestade vai sacudir e talvez quebrar os barcos. Mas o piloto que sobre a vaga furiosa olhar sempre o farol, chegará à praia e o Senhor lhe dirá: paz aos homens de boa vontade, sê bendito, tu que amaste, sê feliz, pois trabalhaste pela felicidade de outrem. Meu filho, a cada um segundo suas obras. Esta foi a crônica do amanhecer de 25 de abril de 2024. Por Alfredo Feijão Lopes.